começando mais um Comentando no QG. E sim, gente, esse Comentando ele é extraordinário. Eu já tinha prometido ele há dias atrás. Por motivos de... Era um teaser, não saiu, mas hoje, nesse exato momento que estou gravando, fazem pelo menos aí uns 30 minutos que foi divulgado oficialmente o primeiro trailer do live action de Cavaleiros do Zodíaco, Knights of Zodiac Saint Seiya. Gente, assim, esse podcast ele é um extra, tá saindo nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro. Olha o que faço por vocês, 3 episódios, eu review extra só pra falar desse trailer, porque, cara, não dá. Sério, eu já não tinha tancado quando saiu o teaser. Eu falei, pô, vai ser galhofa. Tá tranquilo, galhofa is coming, mas vamos ler. Cara, mas esse trailer, ele superou tudo que eu tinha de noção. Ele não vai ser um Dragon Ball Evolution, isso pelo trailer já fica um pouco claro. Podemos afastar um pouco esse risco? Sim, podemos. Só que, cara, a galhofa que está por vir, eu acho que nem nos meus piores sonhos eu tô esperando, tá ligado? Primeiro que assim, eu tenho alguns pontos pra mencionar logo de cara, que eu acho que é interessante a gente já frisar, que eu já vi outros podcasts comentando, etc. Vi até algumas pessoas de forma geral comentando, mas eu acho que é legal a gente contextualizar que o filme de Saint Seiya, né, o filme de Cavaleiros do Zodíaco, assim como a atual série, né, que era o Seiya Flix, agora o Seiya Ho, como apelidaram carinhosamente, são séries que elas são voltadas em especial para o público americano. Não que nós brasileiros ou até mesmo os outros países onde a série faz um sucesso muito absurdo não tenham esse espaço. Contudo, é sempre bom a gente frisar que o foco é o americano. Isso, inclusive, eu vou dar uma olhada, e muito provavelmente estará linkado aqui, uma entrevista que o Cavaleiro Zodíaco postou com uma das pessoas envolvidas nessa nova animação, que ela mesmo diz que quem cuida dos roteiros dessa nova animação é o Eugene Son, que é o cara que cuidava de Vingadores Unidos, etc. Não é nem os japoneses meio que adaptam o que ele faz. Então, todas as mudanças que são feitas, etc., são os americanos que fazem todas as formas de trabalhar Cavaleiros para os Estados Unidos nessa animação mais recente e nesse live action é fruto dos americanos, tá? Como de costume, americanos estragando as coisas. Mas eu acho que é interessante a gente até provavelmente esse norteio aqui pra gente seguir, tá? É óbvio que é sempre interessante também a gente ter algumas ciências de que as atuações não estão maravilhosas, tá? Tipo assim, as atuações, pelo pouco que o trailer mostra, elas estão bem assim, tão bem interessantes. Não é um negócio que compromete, não é um negócio horroroso, tá até que bem feitinho algumas coisas, mas algumas coisas, elas realmente não ficariam boas, e aqui só se prova realmente que não ficaram. Alguns exemplos muito práticos, porque eu estou vendo uma galeria de imagens também do Cave, né? Porque eles postaram o trailer e depois de postar o trailer, eles colocaram uma galeria de imagens com altos prints. E um exemplo prático é esse que abre a thumbnail desse episódio, que é a armadura de Pégaso. Cara, a gente sabia que a armadura não ia ficar bonita, mas eu não vejo necessidade de você pôr o elmo. Sem o elmo, essa armadura talvez ficasse minimamente aceitável. Com o elmo, ela fica estranha. Depois tem uma cena maravilhosa com a Marin, mano. Isso, aí foi que eu perdi tudo. Eu fui embora e não voltei, porque, mano, assim, eu entendo a ideia deles. E o planejamento, né, para esse filme é serem 7 filmes, e com esses 7 filmes eles conseguirem adaptar um pouco melhor sobre cada um dos personagens, adaptar as 12 casas, etc. Só que, cara, o trailer aqui, ele me deixou curioso, porque eu já espero uma galhofa. Só que ao mesmo tempo que ele me deixa curioso, ele me deixa receoso com a possibilidade de não vingar nem o primeiro. Sabe? Porque muita gente não vai gostar das mudanças, né? É óbvio que a gente sabe que teremos atores que vão entregar, né? Tem o próprio Xambin aí com o Mitsumasa Kido, ou Alma Kido, né, como chamado. Tem o Mark Dacascos, que eu acho que o aluguel dele tá atrasado porque ele faz um Tatsumi bem porradeiro. Temos a atriz que faz a Jean Grey, que eu não lembro o nome dela agora, que vai ser a versão feminina, né, do Guran, pra quem assistiu o primeiro Cavaleiros, que tá disponível na Netflix, né, pra temporada desse Cavaleiros em CGI. Tem o cara lá, o Gurad, que é o cara, né, do exército, etc, e eu tô aqui muito perdido. E, mano, o trailer, ele mostra que vai ser muito na vibe daquela primeira temporada. A loucura de ter exército, tiros, cavaleiros negros mais tecnológicos. E, cara,
isso, ao mesmo tempo que é tão galhofa, me dá um receio tão grande de ser uma merda colossal que vocês não estão entendendo. O trailer vai estar aqui embaixo pra vocês assistirem e tirarem suas conclusões, porque, cara, é muito bizarro. E vale mencionar que, como eu, no começo, pra quem não me segue no Instagram, eu recomendo que me siga, porque eu costumo falar muito disso. E lá eu mencionei que eu provavelmente falaria desse trailer, porque o trailer tava muito galhofa. Só que na época, aquele teaser, o canal, a página oficial do Twitter postou, e tipo, deu uns 30 minutos, eles tiraram e restringiram o vídeo do trailer, do teaser que estava no YouTube pro Japão. O que ficou estranho, porque algumas pessoas acharam que talvez fosse pela recepção negativa, etc. Mas não, foi porque esse trailer sairia aqui no Brasil oficialmente. Como a Sony, ela não tem painel na CCXP, que inclusive está ocorrendo enquanto estou gravando esse podcast, a Sony, ela não vai participar. Ela ia participar, só que deu alguns BOs e ela não conseguiria participar por conta do calendário de filme delas e tal. Só que no painel da Crunchyroll, além de todas as novidades que a Crunchyroll informou, teve a exibição desse trailer. Entende? E depois da exibição do trailer na CCXP, no painel da Crunchyroll, eles liberaram. E cara, sério, eu não consigo expressar, porque logo no começo vocês viram que eu comecei a expressar e já queria rir, porque, mano, é muito ridículo. É um negócio que, tipo assim, é um filme que, se ele entender que ele é um filme ridículo, extremamente doido, e ele se levar nessa loucura e nesse índice de coisa ridícula, puta, vai ser um filme do caralho. Agora, se ele se levar a sério, Dragon Ball Evolution fez uma escola muito foda aqui. Não vou dizer que vai ser o pior filme da história, tá ligado? Existem filmes muito piores e o IMDb e o Rotten Tomatoes provam isso pra vocês. Mas vai ser um filme muito estranho. E antes que alguém me pergunte, sim, eu pretendo ver isso no cinema, porque, cara, é tão estranho que só vendo no cinema pra eu conseguir falar, pra eu conseguir traduzir o nível de choque que eu vou ter. Porque eu tô com essa impressão de que ele não vai ser um filme bom, ele vai ser um filme com galhofa. E a galhofa escome, tá ligado? A galhofa está chegando e eu vou abraçar essa galhofa sim. Pretendo fazer sim, obviamente, episódios comentando sobre essa animação mais americanizada, né? Que tá com a primeira temporada na Netflix, tá com a segunda na Crunchyroll. Inclusive, além desse trailer, a Crunchyroll já anunciou que pro ano que vem teremos a terceira temporada adaptando o que falta das 12 casas. Então, assim, a gente já sabe que sim, essa série ela vai prosseguir. Não sabemos como, não posso nem cravar como está sendo nessa recepção nos Estados Unidos, porque é como eu disse e repito, e eu vou repetir muito quando eu falar de Knights of Zodiac. A ideia disso, do Knights of Zodiac, ela é o público americano. Nós, brasileiros, já gostamos, né, de Sensei. A gente já tem aí nossa, muitas memórias afetivas, etc. Alguns nem tanto, mas gostam de algum produto envolvendo a franquia. Mas os americanos nunca gostaram da série e já foram feitas tentativas pra isso. Então agora eles realmente estão tentando fazer investidas mais fortes pra ver se eles conseguem vingar a série lá. Porque no Japão a série é como qualquer outra, entende? Então assim, é basicamente isso. Pela iniciativa, eu dou meu votinho de confiança, assim, com os dois pés atrás. Mas aí a gente começa a lembrar que quem tá distribuindo esse filme no mundo inteiro é a Sony. O primeiro trailer, ele convence a galhofa, tá? Mas eu concordo com quem fala que tá horrível, porque realmente tá. Mas é tão ruim pra mim, que ele é tão ruim, que ele dá volta na lógica e fica muito bom. É um bom ruim. Eu recomendo você ver o trailer, com toda certeza, por isso que o link está aqui embaixo. Mas, cara, se porventura, depois de ver o trailer, depois de ver as imagens, que eu vou deixar o link também no cave, pra vocês verem as imagens pausadas e não ficar pausando o vídeo. Se vocês verem as imagens, etc, e depois de tudo isso, vocês ainda não quiserem acreditar no filme, eu não vou julgar vocês, pelo contrário, eu abraço vocês, cara, e eu entendo, mas eu vou dar meu votinho de confiança. Mas vamos fazer o seguinte... Esse episódio, ele, como eu disse, ele é um extra, então ele tá sendo realmente muito a caralha, mais do que já sai geralmente no podcast. Eu vou deixar os links aqui embaixo, eu vou pedir pra vocês irem lá conferir esse trailer divinamente horrível. E vamos pra um comentário, vai numa rede social minha e me diz o que você achou. Ou se você me conhece, é um amigo meu e próximo, etc, vai lá no meu privado lá e fala o que você achou desse trailer, porque, cara... eu não consigo expressar em palavras. Eu acho que se nem se eu fizesse um react em vídeo, vocês iam imaginar o que tá se passando na minha cabeça do quão bizarro e maravilhoso eu achei isso, tá? Mas, gente, só repetindo, tá? Isso é uma coisa que eu não falei lá no primeiro podcast que saiu na segunda-feira, mas eu acho legal já frisar.
Essa semana estamos tendo essa maratona de episódios, inclusive tem episódio para amanhã, sexta, tem episódio para sábado, mas na semana seguinte, que é a segunda semana do mês, nós já voltamos com a pegada de sempre. Voltamos com a pegada de 1 a 3 episódios semanais, conforme expliquei lá no primeiro. Os especiais e os extras, é óbvio que teremos, né? Porque assim, no domingo provavelmente vai acabar tendo algum extra, ou mais tardar na segunda, porque como iria ser CXP no domingo, eu pretendo fazer alguma coisa. Um dos extras que eu devo fazer, especialmente deve sair entre amanhã ou sábado, é voltado pro anime, pro Ressaca Friends, pra eu comentar um pouco assim, do que vocês que pretendem ir podem esperar. E assim como fazer algum guia mais geral sobre eventos. Mas assim, isso são coisas que eu pretendo fazer, e se não sair... O do Ressaca deve sair sim entre sexta e sábado. O da CXP deve sair entre domingo quando eu chegar em casa e segunda-feira. Deve sair entre segunda-feira a terça. Mas todo o restante, o especial e os extras, eles não devem sair sempre, né? Eles devem sair sim, mas assim, não vai ser episódio todo dia por hora, tá? Mas sempre que for possível, sim, eu vou tentar encaixar um ritmo como esse, porque ele é gostoso de fazer, especialmente agora que eu tô gravando mais em blocos, e nesse final de ano tem muita coisa que eu quero falar. Mas eu só acho legal de deixar isso ciente pra ninguém ficar na expectativa de, poxa, semana que vem eu vou olhar, segunda-feira vai ter episódio, vou olhar terça, vai ter tal, etc. Não. Essa semana tá sendo realmente uma semana especial, porque tem muita pauta que tá travada, eu tô tentando escoar bastante coisa. Mas, sim, teremos mais episódios assim semanais, pode ser que nas próximas semanas tenha, pode. Mas como tem coisa que talvez eu queira jogar para janeiro, até por conta da numeração padrão, então pode não sair dessa forma, mas saindo dos episódios regulares. Então eu só vou pedir pra vocês não ficarem, nossa, sai todo dia, porque é só essa semana mesmo. A partir da próxima a gente volta ao ritmo mais padrão. Talvez na semana de ano novo a gente entre aí numa semana mais todo dia, mas isso ainda vou confirmar, e assim que eu confirmar eu também faço um dropzão aí de extra pra falar isso pra vocês. Mas sempre lembrando que o Comentando, ele tá disponível nos principais agregadores, Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast. Além disso, como eu sempre peço, tô pedindo recentemente, não deixa de deixar a sua avaliação aqui no Spotify, então dar suas 5 estrelas, etc. E indicar para um amiguinho. Se cada um de vocês indicar para um coleguinha, der um RT, der um compartilhar na foto, quando eu posto, etc. A gente ajuda bastante. Por quê? Porque mais gente vai conhecendo o podcast, mais gente conhecendo, mais gente vai vindo aí para essas pautas malucas que eu crio e simplesmente não tem um texto pronto. É basicamente coisa que sai da minha cabeça. E basicamente o que eu muitas vezes me faço, né, me forço a fazer não, o que eu faço de livre espontânea vontade é ler conteúdo que tenha, tipo material de explicação, etc. Mas de resto é basicamente isso, tá? Mas sempre lembrando também que, como eu disse, amanhã, sexta-feira, tem episódio novo, inclusive muito pra gente terá um extra e um especial. No sábado teremos um episódio regular e também talvez um especial, vamos ver. E aí ao longo dos próximos dias também vamos vendo como é que vai seguindo, tá bom? Mas não deixa de conferir. Sempre lembrando que, esse é um outro ponto que eu não falei, mas tô falando aqui nos recadinhos finais, que é episódios regulares. Eles costumam sair ao meio-dia. Episódios especiais saem às 10 da manhã. Quando for em dia de episódio regular, sai às 18 horas. E quando for episódio extra, ele sai no horário que eu gravar o extra. Esse aqui, por exemplo, vai sair em torno de umas 10h30 da noite. Tá? Mas, gente, por hora é isso. Um abraço e nós fomos!